José Donizete Alves. O Dr. José Donizete Alves é professor da Universidade Federal de Lavras, engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura de Lavras, hoje UFA. Possui mestrado e doutorado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e pós-doutorado pela Universidade de Rio do Sul. Foi pesquisador da IFAMIG, atua na área da Fisiologia do cafeeiro. Na UFLA, ocupou diversos cargos na administração. Entre eles, foi chefe do Departamento de Biologia e coordenador do programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal, onde orientou cerca de 50 estudantes do mestrado e doutorado. Possui centenas de publicações em importantes periódicos nacionais e internacionais. Convidamos o Dr. José Donizete Alves para o uso da palavra. Boa noite a todos. Vou ficar aqui embaixo, que aqui a gente recebe o calor da torcida. Estou vendo aqui vários alunos meus, colegas, né? Mário Lúcio, Cleiton, nós fizemos uma graduação aqui com a Adilson, na Exalc. Diz o Mário para pular essa etapa. Mas então, aí eu queria agradecer o convite. E aqui nós vamos falar alguma coisa sobre as alterações climáticas e os seus efeitos na produção e na fisiologia do cafeeiro. Aqui um resumo, do que eu vou falar. Nós vamos falar alguma coisa sobre o efeito sobre a safra de 2014, né? Essa que nós estamos colhendo agora, sobre a safra de 2015, e fazer algumas inferências sobre a safra de 2016. Bem, vamos iniciar mostrando para os senhores alguns cenários. Nessa figura aqui em cima, nós estamos mostrando a temperatura no mês de agosto, o que não foi muito diferente de janeiro, fevereiro e março de 2014. Então a gente vê aqui que a temperatura basicamente ela oscilou entre 25 a 30 graus. Essa temperatura máxima e a temperatura média ela ficou mais ou menos aqui por volta de 12 graus. Mas o grande problema que a gente já começa olhando aqui nesse cenário são essas temperaturas máximas aqui, que elas estão ocorrendo na maior parte durante um longo período dos dias. O café, a folha do café, ela absorve a radiação e essa radiação, uma parte dessa radiação absorvida é na forma de calor, de forma que a temperatura da folha ela fica variando de 4 a 6, 7 graus acima da temperatura ambiente. Então, se a gente vê que a temperatura estava numa média de 28 graus, né, nós podemos concluir que a temperatura, muitas vezes foliar, ela atingiu 34, 35 graus. E isso, para uma cultura como o café, que todo mundo sabe que é uma planta C3, isso é uma temperatura extremamente elevada. E uma temperatura como essa pode vir a prejudicar bastante o metabolismo da planta. Então, o grande problema que nós temos é realmente a temperatura. E aqui nesse outro gráfico aqui embaixo, a gente vê que aqui no mês de agosto a temperatura em azul aqui, ela já estava dentro da média histórica. Mas nós tivemos temperatura bastante elevada aqui durante os 4 primeiros meses desse ano. Bem, o outro cenário que eu gostaria de mostrar é sobre chuva, né? Aqui em cima a gente vê também que no começo do ano
nós tivemos uma precipitação bastante baixa, muito aquém da média histórica. Então, janeiro, fevereiro e março aqui foram meses extremamente secos, acompanhado também por temperatura bastante elevada, como eu mostrei aqui. E nesse gráfico aqui de baixo, a gente vê em azul aqui que a precipitação acumulada, ela também ficou muito abaixo da média histórica. Bom, isso aqui é somente para recordar aí o que aconteceu no começo do ano, porque isso aqui não é segredo mais, não é segredo para ninguém. E continuando com o cenário de água no solo, a gente vê que a partir de janeiro desse ano, o solo começou a entrar em déficit hídrico. Essa linha aqui para baixo é a disponibilidade de água no solo, aqui é a chuva menos a evapotranspiração. Então a gente vê que a partir de janeiro, fevereiro e março, nós tivemos déficit hídrico por volta, chegou aqui a menos 50 milímetros de água no solo. E depois houve um aumento aqui, depois caiu de novo. Hoje nós estamos aqui em agosto, e em agosto nós estamos com um déficit de água no solo, isso aqui na região de Boa Esperança, que eu peguei na média. Então, nós estamos com um déficit de água no solo aqui de mais de 150 milímetros. Então, isso aqui para o café é uma condição extremamente prejudicial, porque déficit de água abaixo de 150 milímetros, as plantas elas começam a entrar em murcha bastante evidente, e às vezes, em alguns casos, chegando até as plantas mais jovens em murcha, entrar no estágio de murcha permanente. Bem, então, isso aqui foi o cenário desse ano, em termos de temperatura e água. Mas qual que era o cenário aqui de setembro a dezembro de 2013? Eu estou fazendo essa volta no passado para a gente analisar o que aconteceu, para nós chegarmos, entendermos melhor o que está acontecendo hoje. Bem, do lado direito aqui, eu estou falando sobre o aspecto vegetativo do café, e daqui o aspecto reprodutivo. Então, de setembro a dezembro, nesse gráfico aqui à direita, o que nós tínhamos? Nós tínhamos temperatura e água normais. O café estava vegetando abundantemente, então nós esperávamos aqui, e esse ramo que estava crescendo aqui, ele vai produzir em 2015. Não é isso? Então, em dezembro de 2013, nós estamos aqui ao aspecto da produção, temperatura e água normal, nós estávamos na florada, chumbinho, e no começo da expansão dos frutos. Então, nós tínhamos uma situação bastante confortável. A planta estava crescendo, estava vegetando, e a frutificação, a floração e a frutificação estava normal. Então, nós estávamos com uma previsão otimista. Essas condições ambientais aqui de setembro a dezembro do ano passado estavam falando para a gente que nós iríamos colher agora uma ótima safra em 2014. E o crescimento abundante aqui no começo de 2014, no final de 2013, estava nos remetendo a uma produção também, a uma safra bastante interessante em 2015. Então, estava todo mundo de bem com São Pedro, né? A previsão era que nós iríamos aí produzir 37 milhões de sacas. Eu estou falando aqui em café arábica, tá certo? Então nós vamos produzir aqui 37 milhões de safra nesse ano. Bem, aí veio janeiro, fevereiro e março de 2014, desse ano. O que aconteceu? Como eu mostrei anteriormente, janeiro, fevereiro e março, nós tínhamos calor e seca sem precedentes aí na história da cafeicultura. Pelo menos nos últimos 50 anos não se via uma condição climática tão desfavorável à cafeicultura como essa. Então,
aqui é a parte vegetativa, então nós vimos, em fevereiro e março, nós vimos aí o crescimento reduzido para 2 a 4 nós. Então, a planta, ela freou o seu crescimento vegetativo violentamente. Então, parou de janeiro, fevereiro e março, que era uma estação de crescimento ativo da vegetação, a planta simplesmente brecou. Não cresceu nada, talvez só de 2 a 4 nós, foi o que nós vimos no campo aí. Então, isso aqui, esse crescimento aqui, que antes, que até dezembro falava que nós íamos ter uma ótima safra em 2015, nós já começamos a fazer previsões pessimistas, porque essa vegetação aqui iria produzir em 2015. Então, nós já começamos a falar em queda na safra em 2015. Bem, janeiro, fevereiro e março, nós estamos aí na época da granação dos frutos. Então, o que aconteceu? Calor e seca. Então, nós tivemos diversas anormalidades fisiológicas nos frutos, que depois nós vamos comentar aqui. E essas anormalidades fisiológicas nos frutos certamente iria proporcionar uma queda de safra agora em 2014. Então, você vê, aquele cenário altamente favorável no final do ano, de 2013, se tornou um cenário bastante desfavorável no começo desse ano, com previsões bastante pessimistas para a safra que nós estamos colhendo agora e para a safra do ano que vem. Bem, aí o tempo passou, abril e agosto. Qual era o cenário de abril e agosto de 2014? Continuam as temperaturas, altas temperaturas dia e noite, às vezes altas temperaturas de dia e baixa temperatura de noite, e a seca continua ainda sem precedentes. Mas aqui, nós já entramos aqui no repouso, a parte vegetativa já estava em repouso. Então, o café normalmente, a partir de maio aqui, ele já não cresce mesmo. E nessas condições aqui desfavoráveis, aí que ele já não estava crescendo, lembra que eu falei em janeiro e fevereiro, aí que ele parou realmente de crescer. Bem, continuando aqui, de abril a agosto, na parte da frutificação, nós entramos então nós saímos da fase da granação, entramos na maturação do fruto, etc. Então, continuou essa seca, essas temperaturas mais elevadas do que normalmente estavam, e com isso, então, confirmava que nós iríamos ter uma colheita com baixo rendimento. E as nossas previsões pessimistas para a safra de 2014. 2015, ano que vem, nessa época aqui, até agosto, ela continua. Avançando um pouquinho mais, no setembro a outubro, agora na atualidade. A parte vegetativa, o que estava acontecendo? Setembro, outubro, o calor e a seca continuam. Vocês viram ali nos gráficos anteriores. O crescimento vegetativo, ele está reduzido. Vou mostrar algumas fotos aqui na região do Triângulo Mineiro, onde nós temos, às vezes, cafés com 4 nós, 2 a 4 nós. Então, nós já começamos nesse ano de setembro, outubro aqui, problema de crescimento vegetativo. E esse crescimento vegetativo, esse baixo crescimento vegetativo que nós estamos tendo aqui, aí sim ele já vai começar a poder ter reflexo na safra que nós vamos colher em 2016. Bem, setembro e outubro, a parte de reprodutiva aqui, setembro e outubro, calor, seca, e aqui nós estamos tendo problema de florada. E esse problema de florada, então, ele vai refletir na safra que nós vamos colher no ano que vem. Então, basicamente, este é o cenário, resumidamente, daquilo que nós estamos pensando que pode acontecer nesse final da colheita, safra que nós estamos colhendo agora, em 2015 e em 2016. Ou seja, nada azul, né? Bem, já que nós estamos aqui na universidade, então eu vou
e nós estamos, a maioria aqui são estudantes, né? Eu vou mostrar então para vocês o que aconteceu com a frutificação, o que aconteceu com a produção do café em resposta à alta temperatura e à seca, especialmente falando de janeiro a março desse ano. Bem, quando nós estávamos em maio, se nós fôssemos observar a situação da lavoura, nós vimos no campo, né, o aspecto vegetativo. Lavoura jovem, estava de ruim a bom, né, e as lavouras mais adultas, somente no olhômetro assim, estava com aspecto vegetativo, isso em maio até razoável. As plantas estavam enfolhadas, não estava tão amarelada assim, então nós começamos a pensar, bem, esta seca e esse calor, evidentemente, está afetando mais o crescimento reprodutivo do que o crescimento vegetativo. Então, o aspecto, aí se nós dessemos um zoom aqui nessa lavoura, algumas lavouras estavam desse jeito aqui, bem enfolhada, isso aqui em maio, né? Outra já estava com desfolha bastante acentuada, principalmente pelas mais jovens, seca de ponteiro, escaldadura, não somente escaldadura na folha, mas também escaldadura nos frutos, isso devido às altas temperaturas. Bem, então, vista de longe, nós estávamos com um bom aspecto. A folhagem estava verde e carregada de frutos. Mas, apesar dessa situação aqui em maio, de muitos sabores estarem com um bom aspecto vegetativo, nós pegamos esse depoimento de um cafeicultor, né, que estava com a lavoura desse jeito que eu falei, bem folhada, tudo em maio, e ele falou o seguinte, vou até pedir permissão para ler. Como nós não tivemos um processo regular de chuva, a árvore não teve suficiente condição para encher o fruto na hora de granar, na hora da formação do grão. Então, você pegando esse fruto, você abre e vê que não tem um caroço dentro. Então, esse aqui era um depoimento daquele cafeicultor que estava com a sua lavoura enfolhada. Mas quando ele começou, a árvore estava bem, mas os frutos estavam mal. Aí veio a coqueluche, né? A coqueluche aí das regiões produtoras de café foi aquele julgamento pela água. O que todo mundo fez? Pegou, coletava o café, uma amostra de café, colocava na água, né? O café bom foi para o fundo, aqui está um corte dele aqui, transversal do fruto, e o café de qualidade duvidosa, ele boiava. E quando pegava esse café que boiava, ele realmente estava com essa aparência. Então, quer dizer, a gente conclui, né, que o café estava vistoso por fora, né, mas vazio por dentro. Bem, a situação da lavoura em abril de 2014. Então, se nós vamos olharmos aqui nessa foto, nós vamos ver aqui grãos maduros misturados aos outros mal granados ou xoxo. Aqui está esse corte aqui mostrando que o fruto aqui estava xoxo, aqui. Em um único ramo é possível ver fruto seco, verde, maduro, tamanho variado e mal formado. Então esse era o aspecto reprodutivo da lavoura aqui em abril de 2014. E aí a história vai continuando. Então, os frutos eles estavam aparentemente normais, mas eles estavam pequenos. E todo mundo sabe que aí um fruto pequeno, o rendimento ele cai violentamente, né? Ao passo que, numa média, nós gastamos aí 500 litros de cereja para fazer um saco de 60 quilos, nós estávamos chegando a gastar aqui 700 litros para formar essa mesma saca. Então você vê que o rendimento estava bastante prejudicado. Isso que eu estou falando em termos de rendimento,
não é somente em lavoura de sequeiro, mas também em lavoura irrigada. Bem, então, as causas, nós já falamos e você já sabe. Calor e seca extremamente altos, na fase do enchimento do fruto, não estava havendo a formação de sementes. Ou seja, nós tínhamos aqui a normalidade meteorológica se traduzindo, então, em anormalidades fisiológicas. A diferença dessa, todo ano, mais ou menos, tem seca, mas a diferença dessa seca com dos anos passados era que ela aconteceu em diferentes fases. Ela aconteceu numa fase de janeiro, fevereiro e março, onde a planta ela tem que estar em pleno vigor, daqui a pouco eu vou mostrar, para que o seu fruto, para que enche o fruto, para que a semente seja formada adequadamente. Então, esse é um problema. Aconteceu numa fase que normalmente não aconteceria. E também problemas no frutos são em número e grau extremamente elevado. Como eu falei, temperaturas altíssimas, déficit hídrico altíssimos, jamais vistos na história da agricultura, pelo menos nos últimos 50 anos. Bem, então, essa questão de anormalidade meteorológica se traduzindo em normalidade fisiológica, ela remete, então, às minhas aulas de fisiologia vegetal, que evidentemente eu não vou dar uma aula de fisiologia vegetal aqui, mas quando me perguntam o que é fisiologia vegetal, normalmente eu respondo que o que estuda a fisiologia? A fisiologia, ela estuda o comportamento das plantas frente a variáveis ambientais. Então, se muda o clima, muda o comportamento da planta. Então, veja só, mudou o clima, mudou o comportamento da planta. E, normalmente, quando muda o comportamento da planta, tem-se obrigatoriamente que mudar o comportamento daquela pessoa que está cuidando da planta. Então, basicamente, a fisiologia, ela ensina como as plantas respondem ao ambiente, e quando você passa a entender isso, você pode tomar suas decisões mais adequadas. Você pode começar a fazer a coisa certa, na hora certa e do tamanho certo. Ou seja, isso é que eu chamo de manejo fisiológico das plantas. Bem, então, como eu falei, até o final do ano de 2013, nós esperávamos uma alta produção. Então, desde o endurecimento da gema até na fase de chumbinho, estava tudo às mil maravilhas. E depois, o que aconteceu? Aconteceu essas anormalidades fisiológicas nos frutos. E aqui, nós vemos um fruto de café, aqui dentro nós temos a semente ou o endosperma. Então, para que se cresça essa semente, essa parte da semente, essa parte do fruto que é o endosperma, a planta ela tem que ter uma nutrição de carbono bastante adequada. E quando eu falo nutrição de carbono bastante adequada, eu não estou me referindo àquele carbono que normalmente se coloca com matéria orgânica. Eu estou falando do carbono que está aqui no ambiente, que a planta tem que absorver esse carbono e transformar esse carbono em massa. Então, quando nós temos uma condição favorável, o fruto está desse jeito aqui, e se nós fizermos o teste lá da água, todos os frutos vão ficar submersos. Bem, mas acontece o seguinte, aqui eu fiz esse ensaio aqui numa lavoura irrigada e numa lavoura não irrigada. Então, no começo de janeiro, começou a seca, nós estávamos aqui somente com o fruto nessas condições. À medida que foi entrando já no mês de janeiro, fevereiro e março, o calor ele começou a se acentuar. E com o calor, com as altas radiações, é que traz o calor, e esse calor faz com que a água se evapore, a planta transpire mais, e o solo perde mais água. Então, a causa primária seria o calor. Então, repare o seguinte, que à medida que o clima iria ficando mais quente
e à medida que o solo ficaria então mais seco, esse problema fisiológico aqui, ele começou então a aumentar. Nós vemos aqui casos extremos, como esse aqui, onde praticamente as lojas ali, elas estão vazias, não tem nenhum serviço. Então, eu observei essas anormalidades fisiológicas em várias lavouras, e não só eu também, mas com relatos, como eu falei com vocês, que foi uma coqueluche, né? Todo mundo estava fazendo o teste da água, mandando foto, etc. E os relatos, o que eu vi, os relatos que nós chegaram até a gente, que essas anormalidades fisiológicas aqui, quer dizer, esse problema do enchimento do fruto, estava variando de 10% a 45% dos frutos. Aceitável até 6%, mas nós estávamos de 10% a 45%. E às vezes tinha alguma lavoura, em alguma região, ou alguma parte da fazenda, que realmente os frutos estavam todos nessas condições. Mas a grande maioria estava assim. Então, quer dizer, o problema era realmente bastante sério. Bom, nós fizemos um experimento, aliás, um experimento do Nazareno, aqui na UFLA, onde era uma lavoura irrigada e uma lavoura não irrigada. Então, veja só que a lavoura que estava irrigada, né, ela estava com aquele problema de frutos xoxos numa amostra, em 100 frutos, 24%, né, 24% dos frutos estavam com aquela normalidade fisiológica, com defeitos no preenchimento do fruto. Então, isso no irrigado. E no não irrigado, nós estávamos com 32%. Evidentemente que o café não irrigado, o café de sequeiro, ele estava exposto a dois estresses, que é a seca e o calor. Então, seca e calor, 32%. A lavoura irrigada, que estava sujeita somente ao estresse de calor, não tinha problema de água, porque estava irrigado, então teve 24%. Então, eu até escrevi sobre isso, e eu mostrei que a causa primária de todo esse problema, essa normalidade fisiológica que nós estamos vendo, ela seria o calor. Evidentemente que a seca, ela aumentaria aí em 8% a 10% o problema. Então a causa primária era o calor, e calor e a seca, realmente a coisa ficava muito pior. A partir desse momento, o pessoal começou a ficar preocupado porque pensava-se que era somente seca. Ora, se fosse só um problema de seca, e aquelas pessoas que podem, bastava irrigar, né? Que o problema estava resolvido. Mas, realmente, não era a seca. A causa primária era o calor. E o calor, a coisa já complica. A seca é bem mais fácil de ser resolvida que o calor. Calor, como é que nós vamos fazer? Vamos colocar ventilador na lavoura e ar-condicionado, né? É impossível, evidentemente. É lógico que para evitar esse problema de calor no futuro, nós podemos pensar aí num espaçamento mais adensado, nós podemos pensar em termos de arborização e etc. Ou seja, tem várias técnicas que a gente pode utilizar para amenizar o problema de calor, né? Então, a causa primária era o calor. Então, altas temperaturas ficou então mais grave, porque no curto espaço de tempo, né, alta temperatura não tem solução, assim como teria solução se fosse somente água. Bem, observação de campo, como eu falei, nós tínhamos baixo enchimento de frutos, chochamento, magranação, chegamos a ter grãos negros e ardidos, perda de peso da unidade, queda de fruto. Então, eu estava ainda continuo trabalhando, né, com esse número aqui, quebra de 18% na produção do candeeiro arado. Eu espero que eu acerte, porque se eu acertar eu vou tirar meu pai da forca, porque falaram o seguinte, que quem acertar esse número vai ficar milionário, né?
É um número mágico. Mas eu falei 18% baseado nisso tudo. Agora, como eu vou ficar milionário, eu não sei. Mas nós estamos aí trabalhando com uma quebra por volta disso, que é bastante real para essa sala. Então, a pergunta a ser respondida, já que nós vimos o que aconteceu, e nós estamos aqui num ambiente universitário, e vocês são universitários, a maioria daqui, então a pergunta a ser respondida é por que os frutos estavam pequenos e xoxos. Então, aí vem a fisiologia vegetal para explicar o comportamento da planta frente às variáveis ambientais. Então, as temperaturas em vermelho aqui em 2014 estava bastante alta, repara aqui com essa média histórica, o gráfico está praticamente tudo vermelho, né? As chuvas, isso aqui é a chuva de 81 a 2010, as chuvas que nós tivemos em janeiro e a chuva que nós tivemos em fevereiro. Então, esse era o déficit de água, também em vermelho aqui, chegando às vezes a 400 milímetros de água no solo. Então, qual é a causa? Por que os frutos não cresceram, né? Eles ficaram pequenos, então o rendimento foi muito baixo, e por que aconteceu o chochamento dos frutos, aquelas anormalidades que eu mostrei antes. Bem, aí nós vamos então nos remeter a um processo que todo mundo conhece, que é chamado de fotossíntese. Né? Como eu falei, eu vou falar resumidamente sobre fotossíntese aqui, mas vocês vão entender perfeitamente o aspecto mais prático dela. A fotossíntese nada mais é do que a utilização do CO2 que está aqui no ambiente para fazer folhas, para fazer ramos e para fazer frutos. Então, quanto mais a planta absorve esse carbono, mais a planta cresce. Agora, para absorver esse carbono aqui, as condições ambientais devem ser aquelas mais ou menos possível. Temperatura média por volta de 22 graus. Água não é abundância, mas é um solo na capacidade de campo. Se isso estiver ocorrendo, a planta de café ela vai crescer favoravelmente, ou seja, ela vai fazer fotossíntese positiva. Bom, só para vocês terem uma ideia, então, a salvação da lavoura era fazer fotossíntese. Bem, aí nós montamos um experimento de uma aluna minha de mestrado, aqui na UFLA, e nós vimos o seguinte, isso aqui foi em março, abril. Então veja que é muito simples aqui vocês entenderem. Nós medimos a fotossíntese global, a fotossíntese da planta. Porque o que acontece quando se estuda fotossíntese, o pessoal pega uma folha adulta, uma folha sem doença, uma folha bem iluminada, ou seja, aquela folha perfeita, e chega ali e faz a fotossíntese. Lógico que a fotossíntese vai ser alta, mas aqui é a fotossíntese copa, toda a copa da planta. O que ela estava fazendo? Então, 5 horas da manhã, temperatura 21 graus, fotossíntese zero, lógico, né? Estava escuro. Então, a cor aqui está branca. 9 horas da manhã, temperatura 26 graus, então você vê que estava bastante quente, né? 26 graus. A planta de café, ela estava fazendo uma fotossíntese máxima somente nesse terço superior, na parte superior da planta. Essa aqui está no verde mais escuro, então ela estava fazendo fotossíntese máxima, que eu chamei de 100%. Quando nós pegamos um terço médio e um terço inferior, a gente via que a fotossíntese aqui, a planta estava fazendo fotossíntese menor do que ela estava fazendo na copa lá em cima, mas ela estava fazendo fotossíntese somente nas folhas mais externas. As folhas internas aqui praticamente não estavam fazendo fotossíntese. Então, a fotossíntese aqui, a planta como um todo, ela estava fazendo 54% da fotossíntese que ela deveria ter feito. Isso significa o quê? Que a planta estava pegando 54% menos carbono para fazer ramo, folhas, frutos e etc, etc. Do meio-dia,
O terceiro desenho aqui, a temperatura estava 33 graus, você vê pela cor aqui, eu já não vou mais falar, mas quanto mais claro, menos fotossíntese, você vê aqui, meio-dia, a taxa fotossintética caiu para 27%. Então a planta já não estava mais conseguindo pegar aquele carbono para fazer ramos, folhas, frutos, etc. 3 horas da tarde, temperatura 38 graus, não precisa nem falar, né? Olha só como é que a planta está toda clarinha aqui. A fotossíntese dessa planta caiu para 16%. Então, eu falo o seguinte, imagina vocês que vocês têm uma fábrica e que os funcionários de vocês, você começa a medir a produtividade do seu funcionário. Você chega às 9 horas da manhã, a produtividade dele estava em 54% daquilo que ele poderia fazer. 3 horas da tarde, você mede, poxa vida, 27%. Ela é meio-dia. 3 horas da tarde, 16%. Vamos supor lá se eles estavam fazendo, estavam enchendo garrafa de cerveja, né? Ao invés de encher 100, só estavam enchendo 16. Então, o que acontece se você tiver uma fábrica, né, com funcionários trabalhando nessas condições? Você vai quebrar, evidentemente, não precisa nem mostrar. Então, você vê que a planta do café, ela realmente estava trabalhando em condições bastante precárias. E por que ela estava trabalhando em condições bastante precárias? Porque o café, originalmente, ele veio lá dos vales sombreados da Etiópia. E quando nós trouxemos o café para aqui e nós começamos a melhorar esse café, ele, apesar de aumentar a produção, ele ainda ficou com aquelas características de plantas sombreadas. Ele ficou com essas características de plantas sombreadas. Então, realmente, quando está com uma alta intensidade luminosa e com calor, o café, aliás, se já está tudo ok, o café não faz já uma grande fotossíntese. Só para vocês terem uma ideia, uma planta de soja, o valor de fotossíntese dela só seria 16. Só para você ter uma ideia. O café, nas mesmas condições, vai entre 4 a 5. Ou seja, se a soja está fazendo 16, fotossíntese do número 16, não importa qual número aqui, o café está fazendo 4 a 5. Então você vê que o café, já em condições normais, ele já é uma planta que produz pouco. Mas nós fazemos o nosso café produzir muito. Né? Nós melhoramos o café através do melhoramento genético, nós melhoramos o café através de técnicas de manejo, e aí o café produz aqui no Brasil abundantemente. Só que ele produz abundantemente, mas isso tem um preço. O preço é uma de alta, outra de baixa. Esse é o primeiro preço. O segundo preço, a vida útil da lavoura diminui bastante, e nós temos problema com poda, que nós vamos fazer poda bastante precoce. Esse é o preço que nós estamos pagando. Agora, evidentemente que eu vou falar, você quer uma lavoura produzida? Não, lógico que eu quero que a lavoura produza. Mas nós temos que ter em mente o seguinte, você está indo contra a fisiologia da planta. A fisiologia da planta do café é que ela produza pouco. Mas nós fazemos ela produzir muito, e aí tem um gasto. Em condições normais. Em condições como essa, então, a coisa fica feia do jeito que nós acabamos de mostrar aqui. Bem, como eu costumo dizer nas minhas aulas, o carbono que a planta absorve na fotossíntese é como se fosse o tijolo de uma parede. Então, à medida que a planta vai absorvendo o carbono, ela vai formando matéria seca, ela vai formando massa, folha, flor, fruto, semente, raiz, etc. Seria como se fosse um pedreiro que fosse colocando tijolo por tijolo, a parede ia crescendo. Tijolo por tijolo, a parede cresce, carbono por carbono, a planta cresce. Isso é a fotossíntese. Mas a fotossíntese, ela tem duas fases, bem simples. Ela tem uma fase que ela capta a luz, e tem uma fase que ela capta o CO2.
Essas duas fases, a captação da luz e a captação de CO2, em conjunto, é a fotossíntese. E se a planta estiver capturando a luz e o CO2 bastante eficiente, ela vai produzir. Bem, então, somente para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, eu fiz aqui um paralelo da fotossíntese com uma parede, como eu mostrei até há pouco. Então, a fase que trabalha, que absorve a radiação, que faz a energia da planta, a fase que faz a energia da planta, essa fase aqui é como se fosse a produção da argamassa. E a energia que a planta faz é como se fosse a própria argamassa. Então, se um pedreiro está misturando os componentes e tem uma argamassa pronta, se fosse uma planta, a planta teria energia. Muito bem. A segunda fase da fotossíntese, como eu falei aqui, é capturar o carbono. Esta fase aqui é como se você estivesse comprando um tijolo e empilhando tijolo na sua construção. Então, à medida que a fotossíntese ia acontecendo, nós tínhamos que assentar o tijolo com a argamassa. É lógico que se você colocar tijolo em cima do tijolo sem a argamassa, o que vai acontecer? A parede, o muro vai cair. Então é necessário que tenha tijolo e argamassa para você ter uma parede sólida. Então é necessário que nós temos energia e carbono para que a planta cresça. Bom, então qual foi o efeito do calor sobre a produção de energia da planta? Lembre-se que a produção de energia é a argamassa, o pedreiro fazendo a argamassa. Então seria o seguinte: você pode ter tijolo, no caso aqui, você pode ter tijolo, você pode empilhar o tijolo chamando isso aqui de uma parede, só que qualquer estresse que acontecesse, qualquer coisinha, quando alguém encostasse lá, a parede ia cair. Bem, trazendo para a planta, o calor afetou a produção de energia, e ao afetar a produção de energia, a planta não pôde transformar essa energia em matéria, em massa. E aí, com isso, nós temos baixa produção e queda de frutos. Aquela segunda fase, que é a fase do tijolo, lembra que eu comparei o tijolo ao carbono. À medida que você pega o carbono, você vai construindo a sua frutificação. À medida que você pega o tijolo, você tem uma parede. Mas o grande problema é o seguinte: se você tem carbono, que está aqui o CO2, e nós temos energia suficiente, nós vamos ter um fruto nessas condições. Um fruto nessas condições é aquilo que eu chamo de uma parede normal. Agora, se nós tivermos problema, se a planta tiver problema para absorver o carbono, os frutos vão ficarem vazios, com lojas vazias, nessas condições. É como se nesses buracos aqui, e trazendo para a parede, é como se tivesse um buraco na parede. Então, praticamente foi isso que aconteceu com as plantas para ter esse problema de enxochamento. Então, vejam só, resumidamente aqui, se nós tivéssemos até dezembro, nós estávamos nessas condições. A planta estava absorvendo bastante carbono, nós tínhamos energia, então tudo levava a crer que nós teríamos frutos nessas condições. Mas aconteceu o quê? De janeiro a fevereiro, aconteceu aquelas intempéries climáticas, e aí a planta começou então a absorver menos carbono e fazer menos energia. Se é menos carbono, menos energia, os frutos ficaram, a maioria dos frutos ficaram pequenos, não tem como crescer a parede. E chegando em março, as temperaturas e a condição hídrica continuam sendo desfavoráveis, aí a planta começou a ficar no vermelho. A planta estava gastando mais para fazer energia do que para crescer, e com isso ela começou a entrar em déficit, seria como se nós estivéssemos gastando mais do que o nosso salário. E aí, esses vazios aqui de energia na planta é que formou os frutos nessas condições. Então, basicamente, fisiologicamente falando, foi isso que aconteceu com a planta de café. Então, se vocês verem o seguinte, que os carbonos aqui
que estão aqui no ambiente, eles têm que ser absorvidos e eles têm que ser ligados entre eles. Quem faz essa ligação é a energia. Então, se nós tivéssemos bastante carbono e bastante energia, nós teríamos essa malha aqui compacta, nós teríamos então um fruto normal. Mas o que aconteceu? Nós tínhamos carbono, mas nós não tínhamos energia. E a falta de energia, se você chegar a soprar isso aqui, ou então empurrar essa parede, você vai acontecer, essa parede vai ficar com buraco, e esse carbono aqui não vão ser unidos, e nós vamos ter frutos vazios. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. E a queda de fruto, quando há uma queda de fruto, agora não é só condição dessas condições, mas os frutos caem, é quando os carbonos, ao invés de estarem todos eles ligados, os carbonos estão desse jeito. Muitas moléculas de carbonos não estão ligadas entre si. Se não está ligada entre si, essa malha de carbono aqui, ela enfraquece. E ao enfraquecer, então, aí os frutos caem. Então, para evitar isso, nós temos que ter água e temperatura. Bem, então, fisiologicamente, foi isso que aconteceu. Espero que eu tenha sido bastante claro para vocês entenderem o que estava acontecendo dentro da planta. Isso que aconteceu dentro da planta, mas externamente, o que aconteceu? O que aconteceu no ambiente externo ao cara? Em dezembro de 2013, nós estávamos em 275 a saca de arábica. Então, você vê que o produtor que estava vendendo o café dele, ele já estava descapitalizado, porque o café estava realmente num preço bastante pequeno. Então, o cafeicultor desestimulado, o que ele faz? Ele investiu menos no uso de adubo, defensivo, irrigação, etc, etc. Então, apesar das condições ambientais, em dezembro de 2013, estarem altamente favoráveis, mas pegou aqui o cafeicultor com a calça curta, pegou o cafeicultor com o bolso vazio. Então, em dezembro, ele já não estava fazendo os tratos culturais que ele deveria ter feito em setembro, outubro, novembro, dezembro. Não adubou, não pulverizou, não tratou doença, etc, praga, etc, etc. Aí, então, isso aqui externamente. Aí veio a estiagem do primeiro trimestre de 2014, como eu mostrei. Aquilo que estava ruim, piorou, mais ainda, né? Aí que ele já estava freando, aí que ele pisou feio mesmo, ele pisou no freio bastante apertado. Uma pena que eu não trouxe aqui, que eu me esqueci, mas agora estou lembrando. Um dia eu vi uma na internet, um sujeito confuso. Aí o sujeito estava falando assim, ele estava confuso. Ele falou assim: ah, tá bom, quer dizer, não tá bom não. Ah, tá ruim. Ah, eu acho que está muito ruim. Ih, mas agora parece que ficou pior. Ou seja, tá bom, não tá bom, tá ruim, tá muito ruim, parece que ficou pior. Ou seja, é a situação do cafeicultor, totalmente sem saber o que fazer e para onde ir. Não é isso? Então, os tratos culturais já não tinham, né, como eu mostrei, o ambiente externo. Após o primeiro trimestre, aí nós começamos a falar, nós começamos a mostrar os problemas fisiológicos que estavam acontecendo, os conflitos, né? O café saltou lá para R$480. Aí todo mundo falou: que beleza, né? Tarde demais, né? Tarde demais. Um dia eu fiz uma palestra, a pessoa que me apresentou, antes de apresentar, estava falando: não, o cafeicultor está rindo à toa, porque o café está 480, que beleza. Aí eu falei assim: está rindo à toa aquele que tem café, aquele que guardou o café, mas aquele que precisa vender o café, que precisou vender o café para comprar o adubo, ou seja, vender o almoço para comprar a janta, né? Aí esse não estava rindo à toa, não, ele estava chorando. Então, quando o café subiu de preço, já era muito tarde, pelo menos, para as adubações. Nós já estávamos lá em março, abril, não se faz mais nada em termos de adubação. Mesmo se quisesse investir, ele não podia, porque o calor e a seca extrema, a lavoura não responde. Não adianta você adubar, não adianta você fazer. A lavoura não vai responder nessas condições.
Então prejudicou a formação da semente e a produção de café. 440, depois caiu um pouquinho, ele não pôde fazer nada, a não ser cuidar da colheita. Aí falou, bom, pelo menos o clima está favorável à colheita, né? Eu vou colher sem aqueles problemas de chuva durante a colheita. Mas o problema é que ele não estava colhendo, era nada, ou pouco, quase nada. Esse foi o grande problema. Bom, então esse calor e a seca, como todo mundo sabe, né? Ele acelerou a maturação dos frutos. E muitas pessoas teve que fazer uma colheita antecipada. Isso aqui eu só estou mostrando aqui uma tese de uma aluna minha de doutorado, que nós estamos fazendo de doutorado, vai defender agora em fevereiro. Ela trabalha aqui com o professor Fábio. Então é o seguinte, aqui quando você colhe um fruto verde, né, nessas condições, o fruto ele vem com pedúnculo. Você colhe o fruto, ele vem com pedúnculo. Quando você colhe o fruto cereja, né, quando você colhe o fruto cereja, quando você pega o fruto e arranca ele da árvore, o pedúnculo fica no ramo. O pedúnculo fica no ramo e o fruto fica aqui assim, sem o pedúnculo. Aí nós estamos então, essa minha aluna está estudando o que acontece aqui nessa região aqui, que faz com que o café, se ele não for colhido, ele cai. Então, aqui nessa região, nós temos aqui um amolecimento dessa região, e esse amolecimento dessa região faz com que nós usemos uma menor força para tirar o fruto. Então, quando você está com o fruto verde, maior força. Quando você está com o fruto maduro, uma menor força. Então, chegou a hora de colher. Esse aqui é o equipamento que nós usamos para medir. Nós estamos estudando exatamente nessa região o que está acontecendo. Então, a força de desprendimento ela cai. À medida que o fruto vai amadurecendo, você consegue remover o fruto com mais facilidade. Então, isso aqui, resumidamente, é o seguinte: o que estava acontecendo nessa região? Quando o fruto está verde, os carbonos estão ligados desse jeito. À medida que o fruto amadurece, é como se nós tivéssemos tesouras aqui dentro e começava a cortar então essas ligações. Então começa a cortar essas ligações. E quando começa a cortar essas ligações, o fruto começa a ficar preso com uma menor força na planta. Então você tem que entrar e colher, senão você vai ter queda de fruto. Foi isso o que aconteceu. A safra de 2000, então nós estávamos falando no passado, né? Agora vamos falar na safra de 2015. Bem, qual foi o cenário de janeiro e março de 2014? Vocês lembram? Calor e seca, crescimento vegetativo reduzido, isso aqui em janeiro, fevereiro e março. Esses ramos que estavam crescendo aqui, eles vão produzir em 2015. Então, se nós tivermos problema de crescimento reduzido dos ramos, certamente nós vamos ter problemas na safra, nós vamos colher no ano que vem, associado aos menores tratos culturais também, como eu já expliquei que nós deixamos de fazer. Então, nós notamos o seguinte, nós estamos com as plantas, 1, 2, 3, 4, 5 pares de ramos no passado. Então, 5 a 7 pares de folha no lugar de 12 a 14. Então, isso aqui vai diminuir certamente a produção de 2014, 5 ao invés de 12. Então, nós já fizemos um estudo que de 1 a 3 pares de folhas a menos, a perda média é por volta de 4 milhões de sacas do café arábica. Bem, o problema, então nós já temos esse problema de crescimento que não cresceu, que vai refletir na safra de 2015, nós vamos colher. O problema, as previsões, chuva não vai ser suficiente para normalizar o nível de água no solo. Até as previsões é que até dezembro, mesmo que se chover na média, o solo não vai recuperar a umidade que ele tinha. Então, esse aqui já é um problema bastante grave. Houve redução, isso aqui eu não vou falar, mas vamos falar, porque o meu tempo está ficando meio curto, vamos falar então na florada, o efeito sobre a safra de 2015, né? A questão da florada. Bom, a previsão para outubro e novembro
é que a partir de outubro as chuvas voltam. Já isso aqui nem sei quando isso aqui é um gráfico mais antigo. Mas hoje nós já sabemos, pelo menos as previsões de hoje, é que outubro praticamente não vai chover. Vai chover aqui, acolá, uma coisa e outra, mas as chuvas não vão ser como na média. Então esse gráfico aqui está ultrapassado. Então nós vamos ter problema no mês de outubro inteiro com chuva. Só para vocês terem uma ideia, em setembro de 2014, olha o tanto de água, de chuva, de água que caiu a menos. Aqui, ó, Alfenas, menos 18 milímetros, Guaxupé, menos 157, Coromandel, nossa, menos 278, e etc. Monte Carmelo, menos 277. Então você vê que pelo menos nessas regiões aqui, isso aqui é o dado da Guaxupé, as chuvas até setembro realmente estavam bastante escassas. E não mudou muito até hoje, né? Esse gráfico aqui eu peguei hoje também de lá de Guaxupé. Então vocês olham em azul aqui, é aquilo que choveu de janeiro a setembro de 2013. Então no ano passado, olha que beleza, ó. Aqui em várias cidades, né? Agora, aqui olha o que em vermelho que choveu em 2014. Então, o gráfico, ele fala por si, né? Quando você olha aqui o vermelho compara com o azul, basicamente choveu esse ano a metade daquilo que choveu no ano passado. Ainda continua essa seca. Bem, se nós tivéssemos agora, de setembro até dezembro, se nós tivéssemos as condições ideais, chuva, temperatura mais amena, a gema, nós teríamos florada, chuvinha, expansão e verde. Mas a projeção é que tenha déficit de água. A projeção é que nós não vamos ter, mesmo que chova na média, o solo não vai recuperar o seu teor de umidade. Então, até agora tem um déficit de água no solo de setembro a outubro. Provavelmente não, muita certeza, novembro e dezembro, mesmo que chova, nós vamos ter déficit de água no solo. A não ser que caia um dilúvio aí. Aí nós vamos ter que dar uma de Noé, né? Então, a não ser que caia um dilúvio, se não tiver um dilúvio, nós vamos ter problema de água no solo. Agora, qual será o efeito dessa deficiência hídrica no pegamento de flores e na queda de flores e de frutos? É o que todo mundo aqui deve estar perguntando. Não é isso? Muito bem. Então, eu vou mostrar aqui alguns slides mostrando o efeito da estiagem sobre a floração nas lavouras cafeeiras. Muito bem. Existem vários cenários sobre as floradas. Isso aqui nós estamos em setembro, outubro, agora, né? E nós temos lavouras que houve o início das floradas na lavoura em área onde choveu. Então, muita gente conhece, vai na lavoura, choveu razoavelmente bem, nós tivemos floradas bastante expressivas. Bem, tem lavouras que houve somente uma pequena florada, né? Lavouras adultas, e assim mesmo essa pequena florada foi no ponteiro e nas plantas em lavouras de óleo. Então, florada normal, pequena florada. E as floradas, tem outras lavouras também, que as floradas estão bastante irregulares. Então, metade dos botões se abriram, metade dos botões não abriram. E existem aquelas lavouras que ainda não floresceram. Então, basicamente, nós temos essas 4 situações aqui. E se alguém me perguntar em que situação eu gostaria de estar, eu gostaria de estar nessa primeira situação aqui, desde que houvesse chuva daqui para frente. Mas, cadê a bola de cristal? Como é que eu vou saber se vai ter chuva ou não? Pode até ter chuva, mas as previsões, como eu falei, é que só se chover torrencialmente. Agora, a grande questão seria essa aqui, as lavouras que ainda não floresceram. Eu até arriscaria falar que eu gostaria, se tivesse, né,
estar nessa situação, desde que houvesse chuva, ou eu gostaria de estar aqui nessa situação aqui de plantas que ainda não floresceram. Porque essas plantas, certamente, quando lá em março, segunda quinzena de fevereiro, primeira quinzena de março, onde as gemas, elas definiram que ia ser gemas reprodutivas, isso não aconteceu em fevereiro e março. Provavelmente deve ter acontecido mais tardiamente. Então é por isso que essas gemas não abriram. Então, se isso realmente for verdade do jeito que eu estou imaginando, essas plantas aqui que não floresceram estão em melhores condições, porque elas podem vir a florescer agora no final de outubro, e depois de 15 dias aí, de acordo com as previsões, em novembro já vai começar a recuperar a umidade relativa do ar. Então, talvez essa situação aqui seja a ideal. Então, veja bem aqui esse cenário 1. Isso aqui foi fotos tiradas lá na fazenda experimental, lá em Varginha, né? Então, nós temos problemas da abertura da floresta em Cafeeiro com pouca chuva. Lá em Varginha choveu muito pouco, né? Então, nós temos aqui flores pequenas, outras aqui, ó, semi-abertas, botões amarelados, prestem a abrir, mas que não abriram ainda. Então, nós temos essa situação aqui, que é uma situação bastante preocupante. Esse cenário 2 aqui, nós temos esses botões que o Matiello chamou lá de grão de arroz, e alguns já estão secos. Isso tudo acontece devido ao baixo volume de ar. O problema é o seguinte, que choveu. Essas gemas aqui pequenininhas, elas com aquela pouca água que ela tinha, essas gemas em 4 ou 5 dias elas cresceram. Então, se a chuva tivesse permanecido, o que ia acontecer? Elas iam crescer e abrir. Então, cresce, com a chuva continuando, elas se abrem. Mas o que aconteceu? Como a chuva foi pouca, elas cresceram até um certo ponto, até pela metade, e não se abriram. Então, ela ficou no meio do caminho. Isso aqui, certamente, é aborto na certa. Né? Nós temos esse cenário 3 aqui, rosetas que com flores de tamanho quase normal, mas na mesma planta, outro ramo aqui com flores pequenas, especialmente na extremidade do ramo, e na extremidade do ramo é onde não chega água, ou chega menos água. Nós temos esse cenário 4 aqui. Esses aqui foram tirados lá em Varginha. Agora, esse cenário 4 aqui foi numa lavoura lá em... que eu tirei essas fotos lá eu falei isso, lá no Triângulo Mineiro. Então, veja bem o que aconteceu. Eu sabia que eu esqueci o nome da danada cidade. Veja bem o que aconteceu aqui. Acontece que isso aqui é um experimento que eu tenho lá, nós contamos, então nós marcamos aqui quatro rosetas aqui, e nós contamos o número de botões prestes a abrir. E sabe quanto que deu uma média? 4 botões. 4 botões. Então, 4 botões e 4 rosetas. 4 botões e 4 rosetas. E essa aqui era uma lavoura irrigada, e uma lavoura que produziu, em média, 60 sacos por hectare. Então, 60 sacos por hectare, imagina agora, na próxima safra, o que ele vai colher. Né? Indianópolis não vai colher nada. Novamente aqui, veja só o número de botões, bastante reduzido, né? Na próxima safra. Olha aqui o crescimento de ramo que cresceu entre setembro e outubro. Setembro e outubro nós devíamos ter no mínimo 4 enternós. E nós estamos aqui numa média de 2 enternós. Então essa aqui nós já podemos supor que 2016 a coisa vai ficar preta. Olha só a situação como eu falei. Não tem gema nenhuma aqui para ser aberta. A situação, essas gemas, elas estão, a floração vai se concentrar na parte superior da planta. Essa parte superior da planta aqui é uma parte que está
isso aqui não foi uma planta que eu tirei assim, escolhi, não. Isso aqui é a situação geral da lavoura, que produziu mais de 60 sacos por hectare. Então, veja só essa situação. A floração está se concentrando aqui, na parte superior da planta, e exatamente aqui não tem folha. E para chegar a água da raiz até aqui em cima, é necessário que haja folha. Porque a folha, numa planta, ela funciona como uma bomba de sucção, retirando a água do solo. Então a água do solo vem e vai lá em cima onde tem folha. Isso aqui acontece se tiver uma palmeira de 30 metros, é a mesma coisa. Se tiver folha, a água vai chegar lá em cima. Um feijãozinho de 30 centímetros, se tiver folha, a água vai chegar lá em cima. Então o problema é o seguinte: a florada está se concentrando aqui e nós não temos folha para irrigar isso aqui. Aqui somente um detalhe aqui da amostragem que nós fizemos. Isso aqui, as folhas não foi aqui, foi colheu, né? Foi a parte colhida do ramo. Aqui, ó, o que vai produzir no ano que vem, e no outro ano quase nada, né? Aqui, onde nós contamos, aqui, ó, se você for contar aqui, tem uma média de 4 gemas e botões que vão florir. Isso aqui na Índia. Então tem muitas situações como essa. E numa situação como essa aqui, a pergunta é a seguinte: a florada vai pegar? Então, como eu falei, isso vai depender das próximas chuvas. Então, o cenário para responder se a florada vai fechar: chuvas normais em pouco tempo. Se nós tivermos chuvas normais em pouco tempo, sim, a florada vai pegar. Lavouras que produziram pouco, as lavouras que produziram pouco no ano passado, certamente elas serão beneficiadas. Lavoura, como eu mostrei, que produziu 60, 70, 80 sacos, elas vão sofrer mais, porque as reservas estão lá embaixo. Agora, a seca, se a seca se prolongar, nós vamos ter problema no pegamento e o pior ainda, na frutificação, na expansão. Aí nós vamos ter problemas nos frutos que nós vamos colher no ano que vem, os mesmos problemas que nós estamos tendo agora. Lavouras depauperadas, lavouras desfolhadas, seca de ponteiros, etc. Lavoura fraca. Essas lavouras, o pegamento vai ser mais difícil. Essas lavouras depauperadas, independentemente das chuvas, pode ser chover ou não, ela vai passar por um problema bastante sério em termos de pegamento. Então, lavouras que produziram muito também, elas estão desfolhadas, florescimento e o pegamento serão prejudicados. Então, esse é o cenário que eu traço para a resposta das próximas floradas. Então, o que nós temos que fazer? Como é que está a minha lavoura? O que aconteceu com ela? Como é que ela está hoje? E eu jogo em um desses cenários aqui. Agora, o que eu recomendei lá é isso aqui: lavoura depauperada e com pouca carga pendente, botões pendentes que vão ser frutificados como vai ser, eu não tenho a menor dúvida de falar. Estava até conversando com o Cleito, né? Nós temos a recomendação que se faça então um esqueletamento com decote. Por quê? Porque no ano que vem, nesse caso aqui, você sabe que você não vai produzir nada. Catar aí uns 5, 10 sacos no hectare. Você vai ter problema com mão de obra, problema de colheita. Você não colher, você vai ter problema de bicho, de broca, etc, etc. Então, para que ter problema no ano que vem? Por nada. Então, o que você faz se você está nessas condições, ainda que tardiamente? Nós já devíamos ter feito a poda, mas ainda dá tempo porque não choveu. Então, se você tem uma lavoura nessas condições, não tenha dúvida, corte, certo? Ou então faz o esqueletamento, que é o mais indicado, porque no ano que vem você não vai ter nenhum problema, safra zero, não é isso? Você não vai ter problema com broca, você não vai ter problema com adubação, calagem, você vai adubar até menos, você não vai ter problema de colheita, você não vai colher nada mesmo, vai dar problema, tem gastos, né? E aí sim, em 2016, se tudo der certo, até 2016, se chover, na média, aquele volume de água do solo vai ser recuperado. Então, o déficit de água no solo vai ser recuperado.
e aí você vai ter uma excelente produção em 2016. Então, essa é a minha recomendação. E eu falo o seguinte, para fechar, né? Para fechar. Seguir parábola. O que nós imaginamos em dezembro? 37 milhões de saque em 2014, menos 20% no próximo ano, 30 milhões de saque em 2015. Isso aqui foi imaginário, mas agora até coloquei em preto aqui, né? Para ficar bem marcante. O que aconteceu no real? Né? Nós vamos ter aí, segundo os 18, 20% que eu falei, nós vamos ter uma produção em 30 milhões de saca nesse ano, né? Para o ano que vem, nós vamos ter, normalmente é um ano de baixa, você já joga aí por alto uns 20%, então essa produção aqui de 30 milhões aqui para 2015 cairia para 24 milhões de saca, mas menos aqueles 4 milhões que eu falei no começo que ia deixar de produzir por causa do crescimento. Nós estamos então prevendo aqui para 2016 uma produção de 20 milhões de saca em vez de 30 milhões de saca, como era o imaginário. Muito obrigado. Espero que tenha contribuído. As respostas aos seus questionamentos. Professor, eu não sou aluno, mas estou numa condição pior, que eu sou produtor. Pois não. Além da preocupação da florada, o que está me preocupando é o período de frutificação no futuro, porque a florada deve ser 2 meses com atraso, provavelmente. A frutificação, que é janeiro, fevereiro e março, vai ser março, abril e maio. Período que não haverá quase chuvas. Então aquela quebra ali pode ser muito maior, porque ela era florada. Sim. Mas a frutificação, grão preto, aquela coisa lá, vai ser mais grave do que foi em 2014, eu acho. Você está certo. Aquela conta que eu fiz para o próximo ano, né? Não conta essa perda. Não conta. Aquela conta que eu fiz foi a perda normal, que seria um ano de baixa, mais o problema na vegetação que nós tivemos no começo de 2014. Não computei problemas. Não foi computado problema aqui de granação, porque caso aconteça os mesmos problemas que aconteceu, aí a coisa vai escambar aí mas vamos pôr aí mais uns 20% talvez de perda. Porque o ciclo fisiológico de produção é em torno de 8 meses, 240 dias. Isso, exatamente. Um atrasou 60, vai atrasar 60 para terminar o ciclo. Ou seja, nós vamos ter um ciclo menor para o fruto ter o mesmo enchimento. Isso. Ou seja, foi mais ou menos, para uma linguagem mais popular, foi o que os economistas estão falando que aconteceu com o Brasil durante a Copa. Teve muito feriado, o pessoal trabalhou menos, né? A produção foi baixa. Como o ciclo ele vai, se acontecer, já aconteceu, Vai ser antecipado. vai ser, isso aí certamente vai ser prejuízo E a janela de colheita vai ficar menor. menor. Exatamente. Que é de maio a setembro, vai ser de julho a outubro, Outubro, novembro. somente isso, perfeitamente, concordo. Então está certo, senhor. Certíssimo. Muito obrigado. Ou seja, hoje eu escrevi no Gabirus, né, que a coisa, normalmente a gente fala assim, o diabo é tão feio quanto a gente pensa, né? Mas do jeito que está aqui, eu acho que nós estamos pintando o diabo mais bonitinho do que realmente ele é. Para a gente que é produtor, o café ir a 700, 800 também não é vantagem. Porque eles vão começar a misturar palha, casca melosa, soja, milho, Fraude uma atrás da outra. uma atrás da outra. Então, e na ponta do balcão do supermercado, o consumidor não tem
A percepção. Poder aquisitivo de adquirir um produto de boa qualidade. Exatamente. Aí vai refletir o quê? Nós vamos exportar menos, porque as nossas exportações já são desacreditadas, né? Hoje, nesses dias, eu estava conversando com o pessoal do Japão aí. A preocupação deles é essa: eles querem comprar café, não querem comprar milho e outras coisas misturadas com café. Cevada, milho. Cevada, exatamente. Ok, obrigado. Mas está correto. Pode ser. Professor, primeiramente, parabéns pela palestra, muito boa o assunto, um tema muito bom. É uma dúvida minha mesmo, no final, você falou que uma lavoura nessas condições de seca, depauperamento, você recomendaria o esqueletamento, certo? Pela falta de chuva, pela seca, pela quantidade de raiz que morre com uma poda dessa, não é perigoso a lavoura não aguentar? O que o senhor tem a falar a respeito disso? Normalmente, quando você faz uma poda drástica, como uma reserva, como um esqueletamento, né? Normalmente você tem aí uns de 20 a 30% das reticelas, elas morrem. Isso é coisa já esperada. E depois elas vão se recuperar. Uma coisa que eu não falei na palestra, devido ao tempo, eu não abordei a questão do sistema reticular. O sistema reticular do cafeeiro, rapidamente, ele cresce no inverno. Ele cresce no inverno e quando a parte aérea parou de crescer. Então, no inverno, a parte aérea não cresce, o sistema reticular, entre aspas, se aproveita dessa chance que a parte aérea deu não crescendo, o sistema reticular cresce. Quando chega setembro, outubro, o que acontece? Começa a chover, a temperatura começa, condições normais, começa a chover, a temperatura começa a aumentar, né? Aí a parte aérea dá um boom de crescimento. Por que ela dá esse boom de crescimento? Porque o sistema reticular já cresceu. Então, o sistema reticular, ele cresce no inverno, como se ele estivesse preparando a planta para ela crescer abundante, para ela vegetar e produzir abundantemente a partir de setembro. O que aconteceu com as raízes? Que nesse período agora, nós tivemos uma morte muito grande de raiz. Uma morte. O que está acontecendo com a parte aérea, certamente está acontecendo com a raiz. Eu não estou falando certamente porque nós vimos, constatando isso nas pesquisas. Então, o sistema reticular, ele já está bastante prejudicado. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, em condições normais, se você não podar, se voltarem as chuvas em dezembro, já estou jogando agora em novembro, né? Se as chuvas voltarem em novembro normalmente, a planta ela vai deixar de crescer, porque o sistema, antes da parte aérea crescer, o sistema reticular tem que crescer primeiro, para abastecer a planta, etc. Então, o sistema reticular, ele vai depender das questões de chuva e situação normal. Então, o que eu não falei agora e que eu complemento? Você normalmente já tem um sistema reticular bastante prejudicado, em condições normais. Então, se você podar agora, você praticamente não vai ter morte de raiz. Você não vai ter morte de raiz, porque as raízes que já morreram, as raízes que tinham que morrer, já morreram. Então, essa para mim não é uma preocupação para o sistema reticular. O sistema reticular do jeito que está, que passou por mortes intensas de raiz, esse sistema reticular, ele fica muito, quando volta a umidade do solo, ele fica muito ativo. E por ele ficar ativo, normalmente ele lança rapidamente ramificações. É como quando você poda uma parte aérea, aquele sistema fica muito ativo e começa a brotar abundantemente a parte aérea. Então é o que vai acontecer com o sistema reticular. Ele vai brotar, ele vai ramificar abundantemente. Agora, só que talvez o ideal, então, seria você não podar agora, você esperar mais aí um mês, uns
20 a 30 dias de chuva para você podar, que aí você dá um tempo para o sistema radicular lançar radicelas e aí você poda. Então, das duas, uma. Você corta agora, você não vai ter problema de raiz, porque o que já morreu, que tinha que morrer, já morreu, ou você espera aí um mês mais ou menos, depois que as chuvas voltar e faz a poda. Ou seja, uma poda tardia, como você faria aí em dezembro, janeiro, né? Mas eu não deixo a gente fazer. Boa noite, professor. Eu estive conversando com um agrônomo da região de Campo do Meio, ele me mostrou umas fotos de uma lavoura que onde que era para ver flor, está nascendo folha. Queria saber até quando isso pode prejudicar na produção, o que ocorre para acontecer isso. Então, foi como eu falei aqui rapidamente. O café, ele passa a vegetar, ele começa a vegetar em setembro. Depois do inverno, né, ele começa a vegetar. E tem muitas gemas, chegando em setembro, outubro, muitas gemas, elas podem ou vegetar ou dar frutos, como você mostrou, ou fruto ou ramos e folhas. Só que isto aí é definido em fevereiro e março. Então, em fevereiro e março desse ano, é que acontece determinados eventos climáticos, ambientais, que faz com que essa gema, ela vai se reproduzir, ela vai se tornar uma gema ou vegetativa ou reprodutiva em setembro, outubro. Então, isto foi definido em fevereiro. Então, o que está acontecendo hoje, alguns cafés estão vegetando ao invés de darem flores, é exatamente isso que aconteceu lá em fevereiro. As gemas, ao invés de elas se diferenciarem para ser um botão, elas se diferenciaram para vegetar, um ramo, uma folha. É por isso que eu falo, normalmente, em anos normais, chega setembro, outubro, o cafeicultor começa a ligar para a gente e perguntando: o que eu faço para aumentar a minha florada, número de flores? E eu respondo para ele: você não faz nada, porque nós estamos em setembro, outubro, e isso foi definido em fevereiro e março. Então, para aumentar o número de flores, os gemas vegetativas reprodutivas, o número não tem jeito de você fazer mais nada. Agora, você tem, com determinadas, uma adubação com boro, com cálcio, etc., você segurar a sua florada. Mas aumentar, não. Então, isso aí que está acontecendo foi produto daquilo que aconteceu em fevereiro e março, com essa seca extrema que nós tivemos. Muitíssimo obrigada. É sempre um prazer conversar sobre cafeicultura com o senhor. Infelizmente, nosso tempo é curto e eu convido a integrante Larissa, no caso, no grupo de estudos, para entregar uma lembrança. Convido a todos para um coffee break de 20 minutos.